ok? Bom dia, tudo bem? Mais uma semana chegando aqui e o Dr. Manuel, aqui Antônio Lindo, falando com vocês na Mentoria da Saúde. Esse aqui é um programa destinado a vocês aí de casa, do trabalho, não importa onde vocês estejam, mas a intenção daqui desse programa é trazer informações valiosas para vocês conseguirem mudar o estilo de vida e a qualidade da sua própria vida. Não importa o quão difícil esteja, né? Se você está ou não saudável, se tem dificuldade ou não. Podem ter certeza, tudo é possível, né? O tema de hoje, nós vamos conversar sobre leite. Mas antes de eu entrar no tema leite, que tem muita coisa interessante, eu gosto de lembrar sempre o que a gente vem fazendo. A gente vai construir uma saúde. Então, o primeiro passo da nossa saúde é cuidar do organismo, nosso metabolismo, que eu chamo de terreno biológico. Então, sempre tenha em mente que tudo que você ingerir, tudo que você fizer para o seu organismo, nada passa desapercebido. Tudo tem um efeito, ou benéfico ou não. Então, o primeiro tema que nós conversamos, que na verdade foi uma conversa, foi como limpar o nosso metabolismo, aquele acúmulo de toxinas, metais tóxicos, metais pesados, né, parasitas, agrotóxicos, né, entre outras coisas. Então, o primeiro passo é corrigir essa intoxicação, manter um corpo mais fluido, mais límpido, né? O segundo tema, que na verdade foi o primeiro tema da abordagem, foi sobre o glúten. Muito difícil para alguns, né, remover, mas já estão tentando. Vocês vão ver que vai ser extraordinária a retirada do glúten na vida de vocês, porque é um produto que foi modificado geneticamente que realmente é incompatível com o nosso metabolismo. A nossa microbiota sofre. E como eu falei no início, nada passa desapercebido. Então, sempre que você escolher um alimento, busque sempre o mais saudável. Escolha saudável vai trazer mais benefícios, para que você lá na frente não tenha prejuízo com a sua própria saúde, que é o mais importante para a gente. Vamos falar sobre o tema de hoje. Leite. Eu chamo o leite como o mito, né? Um mito sobre a saúde. Muita gente crê, e levamos desde a infância, aquela ideia de que o leite é saudável, é nutritivo, tem uma boa quantidade de cálcio, mas será mesmo que ele é benéfico para você? Antes de explorar um pouco sobre os benefícios, os malefícios, na verdade, não benefícios, o que é o leite? É uma substância, né, dos mamíferos, hoje o mais usado em grande quantidade, quase na sua totalidade, é o leite de vaca. Só que esse leite de vaca, ele sofreu uma mutação genética. Existem dois tipos de leites, o A1 e o A2. Né? E aí lá na frente eu vou explicar a diferença entre o A1 e o A2. Mas o leite, no geral, 95% do leite é constituído de água, é a parte líquida. E de 5 a 3% é a parte sólida. E essa parte sólida, ela é dividida entre as gorduras, proteínas e açúcares. O açúcar a gente chama de lactose. A proteína nós chamamos de caseína, tá? E por que é importante saber isso? Porque você vai saber qual é o grande problema do leite no seu metabolismo. O leite ele foi modificado, né, ao longo dos anos, ele sofreu uma mutação genética, principalmente a caseína, que é a proteína do leite. E essa caseína, ela se divide entre A1 e A2. Quase todos os animais da natureza têm a caseína A2, somente a vaca que sofreu essa mutação e tem a caseína A1, que tem uma intolerância ou incompatibilidade com o nosso intestino e com nossa saúde. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é saber por que o leite te prejudica. Ao consumir leite ou qualquer derivado do leite, ele vai causar um desconforto gastrointestinal para alguns, para outros não. Mas a partir daí vai começar a ter uma reação alérgica, né? Dependendo da sensibilidade ou intolerância do paciente, né? Mas o primeiro que eu quero que vocês façam é ele tentar entender que o leite ele não traz os benefícios que tem, então sempre a gente escutou dizer aqui. Ele previne a osteoporose, faz o crescimento dos ossos, né? Na verdade é justamente o oposto. Quando você consome leite, você está causando uma inflamação de tal ponto que você aumenta o risco de fraturas, osteoporose, aumenta riscos para a mulher de desenvolver câncer de mama, aumenta o risco de você também desenvolver, tem uns tóxicos aqui interessantes, que leva você a aumentar o risco de não, assim, uma deficiência da cognição de uma criança, levando a essa déficit de atenção, autismo,
né? Por que ele causa isso? Porque existe uma mutação dentro do seu organismo da caseína que chama caseimorfina. E essa BCM7, que a gente chama, caseimorfina BC7, ela causa uma complicação neurológica, causando esse conflito nas crianças. Principalmente crianças que consomem leite até os 3 anos de idade, ou antes disso. Tá? Tem muitas complicações. Eu vou ler algumas coisas interessantes sobre o leite, para vocês realmente decidirem eliminá-los da sua vida. A decisão é de vocês, não é minha. Eu já tomei a minha. Espero que vocês façam um teste. O leite ele tem mais açúcar do que vocês imaginam, quase o dobro de outra substância, o leite de vaca. Né? O leite de vaca ele está constituído, né? Quando você pega um leite de prateleira, pode ser de caixinha, leite em pó, não importa a substância, ele tem 33 vezes mais hormônio estrona no leite do que uma vaca normal. Por quê? Porque a vaca, quando vai para a produção, eles prenham a vaca para justamente aumentar a produção do leite. Então, todo esse hormônio do leite está indo para quem está consumindo. Bebês, crianças, adultos, não importa a idade. Você está recebendo aquela carga de hormônio tremenda. Para você ter uma ideia, já foi assim, isolado no leite mais de 59 tipos de hormônios diferentes, que causam vários transtornos no organismo. Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente, que o leite é um dos alimentos mais contaminados que existe. Como assim? Tem muita contaminação no leite. Tá? Esse leite tem percloratos, esse leite tem agrotóxicos, esse leite tem antibiótico, esse leite tem soda cáustica, tem formaldeídos, tem muitas substâncias hormonais também que estão emascaradas nesse produto que você vai acabar consumindo. Só que esse leite ele não se isola somente no leite de vaca, ele fica em todas as substâncias que vêm do leite. Leite, queijo, nata, manteiga, iogurte, sorvete, chocolates. Então, não adianta a gente fazer a remoção do leite apenas, achando que isso a gente vai ficar, né, sem o risco desses problemas. O importante é você removê-los, né, num todo, tanto o leite quanto o produto alimentício, que também está contaminado. Mas qual foi o grande problema também desse leite e desses produtos alimentícios, como leite, queijo, né, esses laticínios? O grande problema foi que depois como podemos dizer, da pasteurização, a porção biológica do leite foi eliminada, que são as bactérias. Então, essa bactéria que fazia a degradação da proteína, da estrona e da lactose, ela deixou de existir. Então, o leite ele é um alimento sem vida, ele já está morto. Então, aquele leite que você pega da vaca, consome, produz queijo, produz leite, que não seja pasteurizado, aí ele não vai ter tanto problema, porque a própria bactéria vai conseguir eliminar essas toxinas do leite e dos produtos lácteos, chegando para você sem esse problema. Agora, quando ele passa por essa pasteurização, você vai ter essa lesão causada pela justamente a caseína, que é a proteína do leite, a lactose, que é o açúcar do leite, também. A lactose é outro grande problema, não tanto quanto a caseína, porque a lactose, que é o açúcar do leite, ela causa desconforto gastrointestinal. Por quê? Porque a lactose, a gente tem uma enzima chamada lactase. Só que essa lactose o corpo produz. Só que aproximadamente dos 5 aos 9 anos o corpo para de produzir. Então toda vez que nós vamos consumir um leite que contém lactose, a lactase não vai estar presente, ela vai causar um leve desconforto. Mas o grande problema do leite é sim a caseína. E essa caseína você não tem como removê-la do leite. Tá? Então, eu espero que vocês consigam entender um pouquinho do que eu estou falando. E aonde que você tem presença de leite também? Não é só no leite, no queijo, no iogurte. A gente tem leite também nos achocolatados, nos chocolates, nos sorvetes, né? Quase todos os produtos alimentícios hoje em dia contêm esse leite como fazendo parte da constituição. Então, não é tanto pela quantidade que você vai consumir, sim basta ter uma pequena parcela de leite dentro dessa substância que ele vai te causar esse transtorno. Né? A lactose eu comentei, que é o açúcar do leite. A caseína também a gente comentou um pouquinho por cima sobre a caseína A2 e a caseína A1. Tá? A caseína A2 é a que você pode estar consumindo com menos grau de inflamação, mas infelizmente a A1 você não pode.
E realmente, os animais da natureza têm cabra, ovelha, normalmente que a gente consome, tem caseína 2. Infelizmente, a vaca não, ela tem A1. Apenas algumas vacas que têm a caseína 2, que é a vaca Jersey, a vaca zebu, mas ninguém quer produzir leite da vaca zebu, porque ela produz muito pouca quantidade, então não é lucrativo, né? E tem algumas Jerseys sim que tem uma alteração onde você conseguir a caseína A2A2. Mas mesmo tendo caseína A2A2, eu não aconselho vocês a consumirem, porque ela vai sim ainda ser indigesta e causar transtornos lá na frente. Vamos ver outra coisa importante aqui, a contaminação do leite. Uma coisa que eu esqueci de falar. Quando você tem produtos que são contaminados do leite com excesso de bactérias, o produtor ele vai colocar antibiótico. Tá? Esse antibiótico é por causa da mastite da teta da vaca. Né? Quando a vaca tem uma mastite, então o produtor começa a dar antibiótico em doses altas para a vaca, para essa mastite ser, né, curada. Só que a quantidade do leite vai absorver o antibiótico para o leite e esse leite ele vai ser contaminado com antibiótico. Esse leite não vai para a prateleira, ele vai ser tingido de vermelho, porque ele tem uma técnica de você descobrir se tem quantidade grande ou não de antibiótico no leite, fazendo um produto que faz ele ser tingido de vermelho. Mas eles não deixam esse leite ser eliminado, eles vão convertê-lo em iogurte. Então, quando você vai no supermercado e vê os iogurtes de morango, que é aquela cor vermelha, com certeza é os que maior tem quantidade de antibiótico que vão te prejudicar. Então, muito cuidado quando você consumir iogurte. Eu prefiro que você não consuma, mas os de morango são os que mais têm quantidade, tá, de antibiótico. Mas também não se salva os outros, porque os outros têm soda cáustica, tem formol, tem, né, muitas contaminantes de bactérias, tem hormônios. Então, eu aconselho não usá-los. Aqui temos umas coisas importantes, né, tiradas dos estudos. Tá? O estudo que a gente fala não é pela internet, é estudo científico. Então, muita gente fala assim, mas não existe comprovação científica. Existe sim, basta procurar no lugar correto. Né? Você não vai encontrar em sites aleatórios essas informações, porque a grande indústria alimentícia ela não quer que você descubra dessas coisas. Então você vai ter que fazer uma pesquisa, e o melhor lugar para você fazer pesquisa e descobrir realmente o que está acontecendo com a nossa alimentação é o Google Acadêmico. Tá? O Google Acadêmico vai te dar estudos científicos, e aí você vai conseguir ver que tem sim muita publicação, muitos estudos em relação a isso. Então quando você tiver uma dúvida, vai no Google Acadêmico, você vai descobrir se aquele alimento serve ou não serve. Então, por exemplo, o leite. O leite ele vai aumentar o risco de diabetes tipo 1. Como que ele vai aumentar o risco de diabetes tipo 1? O leite de vaca, ele tem em algumas vacas um parasita chamado Erythrema pancreato. E esse Erythrema pancreato, ele é um parasita que come as células ilhotas pancreáticas, que é produtora de insulina. Então, quase todos os meus pacientes diabéticos tipo 1, quando eu faço o teste com a biorressonância do Erythrema, quase todos eles são positivos. Tá? Então, o consumo do leite antes de 1 ano de idade vai aumentar muito o risco de seu filho ter diabetes tipo 1. Mas também ele aumenta o risco de diabetes tipo 2 também, pela inflamação a nível gastrointestinal da microbiota intestinal. Outro tema importante é a fratura. Quanto maior o consumo de leite, maior o risco de fratura. E a gente achando que o leite, por ter uma boa quantidade de cálcio, seria o suficiente para evitar a gente de ter fratura, osteopenia e osteoporose. E na verdade, não. O leite sim causa uma inflamação a tal nível que você aumenta o risco de fraturas por má absorção das proteínas e aminoácidos. Você também tem o maior risco de câncer de mama, justamente pela inflamação da microbiota, inflamação sistêmica. Tudo que termina em ite, é uma regra, rinite, bronquite, sinusite, faringite, amidalite, artrite, asma, vem da inflamação da microbiota, o leaky gut, pela caseína do leite da vaca, não é a lactose. Então não adianta você remover a lactose achando que isso vai solucionar o problema do leite. O problema do leite está na caseína, que é a proteína. Então, remover o leite como um todo é o que vai solucionar, eliminando essa inflamação. Eu vejo muita criança no consultório, na escola, não importa onde eu vá, sempre com o nariz escorrendo, dor de garganta, dor de ouvido, né?
constipação, diarreia, bebês recém-nascidos com cólicas, né? Refluxo. Faça um teste, remova o leite dele, você vai ver a diferença. Mas aí você vai me perguntar, mas o bebê recém-nascido está mamando no leite da mãe, é uma amamentação exclusiva, no peito da mãe. Sim, mas como o leite é uma excreção, tudo que a mãe consome vai para o leite. Então, não é o leite da mãe que é tóxico, é o consumo dos alimentos que fazem a produção do leite da mãe que vai causar essa inflamação. Então, se ela remover o glúten também, leite e derivados, você vai ver que o neném vai diminuir as cólicas, vai reduzir o refluxo, vai deixar de ter dor de garganta, dor de ouvido, vai diminuir muito o uso de medicamentos e antibióticos, justamente porque você vai tirar a inflamação que vem dessa substância, caseína. Outra coisa importante, aumenta o risco de infarto do miocárdio. Mas como assim? Por que aumenta o risco de infarto do miocárdio? Porque a principal causa de infarto do miocárdio são as placas de ateroma. E as placas de ateroma são deposições de cálcio, não é colesterol. O colesterol está só chegando perto de uma inflamação já existente que está sendo depositada cálcio para diminuir a acidez do sangue. Então o sangue está ácido, não está alcalino, então o corpo leva cálcio para essa lesão, causando uma alcalinização, só que aí ocorre um depósito. E quando você consome grande quantidade de leite, queijo e derivados, você aumenta o risco sim de infarto por taponamento, por placas de ateroma. E não só infarto miocárdio, aumenta riscos também de cálculos renais, de cálculos biliares, né? Artroses, artrites, por depósito de cálcio também. Porque o consumo do leite e dos derivados vai fazer com que parte desse leite, do cálcio, não vai ser levado para os ossos. Na verdade, quase nada do cálcio que você consome vai para os ossos, né? E aí ele vai sendo depositado. Carótidas coronárias, válvulas cardíacas, rim, intestino, tudo vai sendo calcificado. Então, isso também é válido. Remova o cálcio, que você vai ver como vai diminuir as placas de ateroma. Outra coisa interessante, esclerose múltipla, também, justamente por inflamação da microbiota que perturba todo o sistema neurovegetativo, tá? Acne é sinônimo de leite. Então você quer ter uma pele cheia de acne, de espinha, né, não está gostando do como está a sua pele? É o intestino que está doente, é o intestino que está inflamado. E a parcela principal dessa lesão é o leite de vaca. Façam um teste, vocês adolescentes que estão com acne. Removam por 21 dias o leite, igual como eu falei do glúten. Faça uma remoção de 21 dias e vamos ver o quão melhor vai estar a sua pele. E o seu intestino também. Vamos lá. Outra coisa importante. Também aumenta o risco de câncer de ovário. Quanto maior o consumo de leite, maior o risco de câncer de ovário. Da onde que eu estou tirando essas informações? De pesquisas de faculdades estrangeiras, porque no Brasil a gente não tem muita pesquisa, então a gente tem que buscar as pesquisas realmente, os estudos científicos de outros países. Essa eu tirei de Harvard, nos Estados Unidos. Uma coisa importante, toda doença respiratória, Hashimoto, doença autoimune, né, diabetes, né, reações alérgicas no geral, câncer de próstata no homem também, né, psoríasis, lúpus, né, vitiligo, está relacionado com o consumo de leite e o glúten, mas o leite também tem uma parcela muito grande. Então, uma coisa que eu vou deixar para vocês, não é fácil você fazer uma mudança de hábito, já que a gente está desde criança fazendo esse consumo, né? A gente aprendeu, a gente herdou isso dos nossos pais, a gente sempre acreditou que esse consumo de pão, leite, derivados, sempre foi saudável, então para a gente fazer essa remoção, tem que ter muita dedicação e força de vontade. Mas nada é impossível. O que importa é ver se você está disposto a mudar a sua qualidade de vida. Nós estamos ficando cada dia mais cansados, mais doentes, fadigados, sem energia, e muitos dos sintomas que vocês têm não nasceram com eles, vocês adquiriram. Então, da mesma forma que você adquire um sintoma, você elimina ele. Mas você tem que sempre eliminar o agente causal. Então, faça um teste, elimine esses alimentos que eu te disse, glúten, leite, semana que vem vai ter outro tema, e a gente vai construir uma saúde junto. Vocês podem ter certeza.
Nada é impossível, tudo tem correção, desde que você esteja disposto a colocar a mão na massa. Faça por você, não por mim. Experimente 21 dias e depois, se você quiser, você pode voltar a consumir. E aí você vai ver a diferença entre ter um consumo de alimento ou não desse alimento. A diferença metabólica vai ser muito grande. E eu sempre falo, né? Esses alimentos, eles tiram dias das nossas vidas. E o mais importante, ele tira a vida dos nossos dias. E você não percebe o quão mal ele te faz. Até você perceber só depois que você remover ele da sua vida. Aí você vai ver a diferença entre consumir ou não um alimento que está tirando essa energia. Tem um tema, um comentário que teve da semana passada, e eu gostaria de dar uma ênfase aqui. Teve uma ouvinte que perguntou assim: como diminuir os efeitos da menopausa, climatério, com os chamados fogachos, ondas de calor? Eu vou dar um tema muito lá para frente sobre hormônios masculinos e hormônios femininos, a reposição hormonal, de uma forma correta, que é benéfica. Sabendo fazer, é benéfica. Mas eu vou te dizer sim, ouvinte, o primeiro passo que você vai fazer para diminuir as ondas de calor, climatério e fogachos, é reduzir ou melhorar os hormônios no seu organismo. Pode ser que você esteja com um excesso de estrógenos, ou pode ser que você esteja com uma deficiência de progesterona, ou ambas, né? Então, de forma natural, tem sim várias formas de você tratar antes de chegar na reposição hormonal. Porque a reposição hormonal, como falei, lá na frente eu vou dizer por quê. Porque é a cereja do bolo, é a última coisa a se fazer no metabolismo. Você prepara o terreno, limpa, destoxica, desinflama, aí você entra com a parte hormonal que vai ficar tudo perfeito. É como você construir uma casa. Você vai pegar uma casa velha que você comprou. Ela está com telhado, com goteira. As portas estão empenadas, não estão fechando. As janelas estão todas quebradas sem vidro. Você não vai pegar essa casa e vai pintar logo de cara. Não, você vai primeiro reformá-la para depois chegar com a pintura. E a pintura é a beleza. A beleza é o hormônio. Então, vamos falar nesse tema sim, vai ser bem interessante sobre reposição hormonal. Mas para você que fez essa pergunta, tem coisas naturais, semifuga, né? Tem L-teanina, tem muita coisa importante. Eu posso estar depois te dando umas dicas lá na frente. Como tem uma fórmula para a gente fazer isso, eu não posso estar te passando porque tem que ter uma fórmula exata, né? Mas eu posso te ajudar sim, tá? Eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje. O tempo passa voando, né? Já está na hora da gente se despedir, mas semana que vem tem mais. E semana que vem o tema principal que eu vou falar para vocês é sobre edulcorantes, que são os adoçantes, que também está relacionado com os açúcares. Então a gente vai estar construindo. O primeiro tema foi glúten, o segundo hoje está sendo o leite. Semana que vem a gente vai falar sobre edulcorantes e assim a gente vai começar a construir a nossa saúde junto com vocês. Podem ter certeza, se vocês fizerem, vocês vão ter um resultado extraordinário. Agradeço a todos vocês a presença, né? Aí de casa, do trabalho, não importa. E semana que vem estaremos juntos. Então, eu me despeço. Meu telefone de contato da Clínica São Bernardino é o 45 999 17 9900. Qualquer dúvida pode entrar em contato, manda mensagem também. Se você gostou ou não, dá uma mensagem para a gente. Dúvidas que vocês tiverem também, tá bom? Uma boa semana.